O jogo do pesadelo chegou ao mundo. Eu fui infeliz ao ser escolhido para me tornar um caçador do mundo. Só posso derrotar 4 fugitivos de outros países que também entraram na missão. Fugitivo. Para proteger todos os cidadãos da cidade S do País do Dragão. E não ser exterminado de forma estranha. No entanto, todos que assistem à transmissão ao vivo não têm esperanças em mim. Não apenas em relação aos outros países. Estão prontos para invadir o meu País do Dragão. Até mesmo o povo do País do Dragão mostraram expressões de desespero. Porque, aos olhos deles, eu sou apenas um caçador novato sem experiência. O que consegui foi um personagem de nível F do fantasma enforcado na missão da aldeia. Um personagem lixo de nível F do fantasma enforcado. No entanto, do outro lado, afirma ser o fugitivo Adam da Galha, classificado como o número 1 do mundo. Não há razão alguma para eu conseguir reverter a situação. Neste momento, estou pendurado por cordas em uma casa velha. Abaixo de mim, há um caixão escuro. Dentro dele, há um cadáver vestido com uma pele de animal. Eu, já acostumado com um novo carro, estendi a mão para dentro do compartimento do caixão ao lado e tirei de lá uma faca vermelha de matar porcos. Então, cortei a corda exclusiva que estava no meu pescoço, em dezenas de pedaços. No momento seguinte, vi aquelas cordas se contorcendo como serpentes, enquanto se retorciam e se restauravam no chão. Essa série de ações deixou todos surpresos. Uau! Como uma faca poderia estar escondida dentro do caixão? E ainda por cima, era um item exclusivo. As pessoas que entraram nesta missão antes nunca descobriram isso. Mal sabiam que eu na verdade vim de anos no futuro. Eu daquele tempo já fosse o caçador mais temido e ainda tivesse desenvolvido todas as habilidades dos caçadores das missões. Mas, devido ao meu surgimento tardio, não consegui salvar o País do Dragão, resultando na queda do país. Nesta vida, diante da invasão das potências mundiais, eu apenas sorri e disse: venham, eu quero que vocês saibam o que é o verdadeiro medo. Neste momento, diante do desafio que a Galha lançou ao País do Dragão, a primeira coisa a fazer é matá-lo. Nossa fé deve quebrar completamente a espinha dorsal da Galha. Enquanto pensava, eu peguei a corda e fui para fora da casa. Vi ao longe, debaixo de uma grande árvore, dezenas de aldeãos sentados se refrescando, dizendo que eram aldeãos. Na verdade, no missão, eram equivalentes a NPCs. Assim que o fugitivo completar a missão, os aldeãos chamarão um sacerdote para controlar o fantasma enforcado. E se o número de mortes dos aldeãos atingir o limite, ele também aparecerá automaticamente. Portanto, a missão da Vila Doente, aos olhos dos de fora, sempre foi uma missão forte para os fugitivos. A probabilidade de os caçadores vencerem é extremamente baixa. Mas para mim, isso é brincadeira de criança. Então, uma brisa sombria passou, e eu coloquei as cordas nos pescoços dos aldeãos. Então, eles foram pendurados diretamente nas árvores. O público do mundo real ficou chocado. Ele realmente vomitou todo o vilarejo. Mas por que não apareceu? Olhem com atenção. Aqueles aldeões não estão mortos. As cordas em seus pescoços estavam controlando a força. É a primeira vez que vejo um arranjo assim. Esse cara é realmente um novato? Não só o público do País do Dragão ficou perplexo. Até mesmo o público da Galha, cheio de ambição, ficou atordoado. Seja a arma ensanguentada, ou a situação atual dos aldeões, tudo isso ultrapassa sua compreensão. Ninguém poderia imaginar que o vilarejo ainda poderia estar assim tão tarde. Nesse momento, um sinal de alerta soou em meu ouvido, indicando que a contagem regressiva havia terminado. Os fugitivos chegarão ao vilarejo doente em 5 segundos. A missão é escapar do vilarejo doente em 3 horas. Ao mesmo tempo, 4 fugitivos estranhamente escolhidos apareceram na missão da Galha. A primeira a falar foi uma mulher loira. Ela se chama Mona. Sua profissão é mídia espiritual. Seu tom estava cheio de mistério. Esta vila doente não é um cenário de novato? Parece que ganhamos o prêmio principal. Outro lutador de boxe forte, John, também exibiu um sorriso cruel. No cenário onde eu matei pessoas do País do Dragão. Na missão, este é o mais simples de todos. Este é o jovem que atua como médico da equipe. Ele olhou para o homem loiro. Adam, confuso, perguntou: o que há com você? Vimos que, como bartender, Adam, que também é o líder da equipe, estava franzindo a testa em profunda reflexão. Como o fugitivo número 1 do mundo, Adam não só tem um QI extremamente alto, mas sua profissão de bartender também lhe proporcionou grande ajuda, que já fez o País do Dragão cair em 7 cidades em um mês. Até agora, nenhum caçador do País do Dragão foi seu oponente. No entanto, sua intuição lhe dizia sobre isso. Este mapa é diferente do habitual. Então Adam expressou suas dúvidas, enquanto abria o painel de informações. Ao ver a missão atual e eu,
O nível de compatibilidade atingiu impressionantes 99. Não apenas Adam ficou surpreso. Os outros 3 também exclamaram. É importante saber que a compatibilidade é um fugitivo. É um critério importante para observar a força dos caçadores. Em geral, apenas caçadores de nível 5 ou superior podem desbloquear a conquista de compatibilidade, mas a aldeia é reconhecida como uma missão para iniciantes. O fantasma enforcado é um caçador que só alcançou o nível 1. Não é possível que tal compatibilidade ocorra. Depois de acalmar os ânimos, John disse com um sorriso sarcástico. Deve haver algum erro no jogo do pesadelo. Após usar a habilidade de mediunidade, confirmei que meu sexto sentido me disse que aqui não há perigo. Ao ouvir suas palavras, os outros 3 finalmente se sentiram aliviados. No entanto, quando saíram da floresta, ao ver os aldeões pendurados na grande árvore fora da aldeia, dezenas de aldeões pendurados, todos ficaram surpresos novamente. E o que mais os deixou arrepiados foi que essas pessoas não estavam mortas. As cordas pequenas mantinham a pressão, permitindo que esses aldeões mantivessem o último suspiro. Era uma estranheza indescritível. Adam, percebendo algo anormal, rapidamente pegou seu item exclusivo. Era um coquetel de mojito, que fez todos beberem. O efeito era que, nas próximas meia hora, poderiam se isentar de um efeito de paralisia uma vez. John, que tinha coragem de sobra, riu friamente. Qual é a graça de torturar NPCs que não podem revidar? Quanto mais ele fazia isso, mais mostrava que estava com medo. Eu vou enfrentá-lo primeiro, disse, sem esperar a resposta dos 3, e partiu direto em direção à aldeia. Mas ao passar pelos aldeões sob a árvore, ele parou de repente, imóvel no lugar. Quando Adam se aproximou para observar a aparência dos aldeões, de repente, seu rosto mudou. Ele imediatamente gritou para John, feche os olhos. Os aldeões estavam apenas disfarçando. Os olhos dessas pessoas foram arrancados e substituídos. Não olhe nos olhos deles. No entanto, esse aviso já era tarde demais. Uma corda apareceu de dentro da árvore. Um espectro se enrolou em volta do pescoço de John, e então o ergueu. Logo desapareceu na densa vegetação. Ao mesmo tempo, um sinal sonoro soou, indicando a Gária. O fugitivo John olhou nos olhos do fantasma enforcado. As condições de execução foram ativadas. Vocês terão 5 minutos para resgatar. Se conseguirem resgatar o fugitivo dentro do tempo, o outro morrerá imediatamente. Neste momento, Adam estava com uma expressão horrível. Ele finalmente entendeu o quão complicado esse caçador do país do dragão realmente era. Mona, que antes tinha uma expressão agressiva, agora estava pálida de medo. Adam, o que devemos fazer a seguir? Adam mostrou uma expressão muito intensa. Em um instante, tomou uma decisão difícil. Este caçador é muito perigoso. Não podemos deixar que ele nos controle. Vamos deixar o John de lado por enquanto. Vamos continuar avançando. Neste momento, dentro de uma casa abandonada, John, que estava suspenso, foi abruptamente acordado. Embora já estivesse acostumado a cenas nojentas e sangrentas, quando ele viu claramente a minha figura flutuando à sua frente, não pôde deixar de soltar um grito. Ele viu que onde deveriam estar meus olhos, havia apenas vazio. 2 lágrimas de sangue escorreram pela bochecha. No fundo das órbitas, um pequeno crescimento de carne estava se desenvolvendo lentamente. É importante saber que todo caçador possui uma forte capacidade de regeneração. É por isso que eu posso colocar meus próprios olhos. A razão para substituir os aldeões. Neste estado, meus olhos podem se regenerar, mas a dor de arrancar os olhos não vai diminuir nem um pouco. A razão pela qual John tem medo é exatamente porque ele sabe que eu repeti essa loucura dezenas de vezes. Eu esfreguei minhas órbitas. Falei friamente. Como assim? Se você tem medo, foi só por um momento. Meus olhos já cresceram novamente. Sem esperar pela resposta de John, eu controlei as cordas para suspender ele no ar. Ao ver os olhos de John revirando, os sinais vitais se esvaindo pouco a pouco, eu virei a cabeça para olhar o céu nublado lá fora. A distância até que eu possa agir livremente. Restam apenas 3 minutos. Este é o mundo real. O público do país do dragão afastou a névoa anterior. Ficaram animados. Ele é realmente um novo caçador? Tão impressionante. Arrancando os próprios olhos tantas vezes. Ele é realmente um homem de verdade. Eu só de olhar já não consigo suportar. Esse cara é simplesmente o caçador em pessoa. A sensação de opressão é muito forte. Diferente dos animados do país do dragão, os habitantes da Galha parecem estar em luto. De onde esse monstro saiu? É como se estivesse sonhando. Os caçadores do país do dragão nem apareceram. Nós só perdemos uma pessoa. Se eu disser que agora eu já me tornei a única esperança aos olhos dos do país do dragão, então Adam é um mito no coração dos gálicos. Para matar Adam,
É o mesmo que destruir o pilar espiritual dos gálicos. Neste momento, Adam acabou de preparar um coquetel de cocô azul. O efeito é, até certo ponto, melhorar a condição física, incluindo a força mental. No entanto, preparar essa bebida é um pouco difícil para ele. Seu rosto já está visivelmente pálido. Mona, você deve bebê-lo. E então, sinta novamente. Este país do dragão, com certeza configurou mais de uma armadilha. Ao ouvir isso, Mona bebeu o vinho de uma vez. Então fechou os olhos e usou sua habilidade de percepção para examinar a situação ao redor. No momento seguinte, ele abriu os olhos assustado. Seu rosto estava cheio de desespero, não parecia humano. Aquela pessoa do país do dragão não é humana. É humano, disse ele, sem esperar pela reação dos companheiros. Ele de repente gritou, corra! Então, surpreendentemente, virou-se e correu em direção à floresta onde eles haviam chegado. Jon mostrou uma expressão de surpresa. Mona parecia estar em perigo. Adam franziu a testa e balançou a cabeça. Mona é a pessoa com o maior talento espiritual entre nós. Não é possível que haja alucinações, a menos que tudo que ele viu seja real. Nesse momento, os aldeões que estavam pendurados nas árvores caíram no chão. Lentamente, como fantasmas malignos, caminharam em direção aos dois. O aldeão da frente tateava à frente. Uma voz trêmula chegava aos jovens atrás. Os jovens que vinham de longe. Salve-me, salve-nos. Embora não tivessem olhos próprios, eles ainda assim localizaram com precisão a posição de Adam e do outro. Ao ver essa cena, o rosto de Adam estava extremamente pálido. Esses aldeões deveriam ser o apoio mais sólido dos fugitivos. Agora, no entanto, tornarão-se fantasmas que trazem a morte. Ele gritava furiosamente, não deixando que Johnson visse seus olhos. E então corria em direção ao fundo da vila doente. Ao ouvir o aviso, Johnson estremeceu. Imediatamente, ele deixou Mona para trás e rapidamente começou a correr atrás de Adam. Aqueles aldeões, por sua vez, lentamente seguiam por trás e ainda murmuravam a mesma frase: salve-me! Eu conheço o segredo dos caçadores. Eu posso ajudar vocês. Johnson gritava enquanto corria. Não foram os cidadãos de Galia que causaram seus problemas comerciais? Por que eles não param de nos perseguir? Adam estava mordendo os lábios de raiva. Porque eles estão emitindo missões. Precisamos completar a missão dos aldeões para avançar na história. Fugir daqui. Esta maldita aldeia doente já se tornou um inferno para os fugitivos. E naquela casa em ruínas, desconhecida por todos, Jon ainda estava no abismo atormentado pelas cordas. Enquanto eu olhava para fora, repetindo o tempo em minha mente, quando a contagem regressiva em meu coração chegou ao último segundo, o som do jogo do pesadelo também chegou aos meus ouvidos. O tempo acabou. Os caçadores da aldeia doente recuperaram suas habilidades. Por favor, todos os fugitivos, preparem-se. Esta questão não apenas representa o sinal da minha ação, mas também anuncia a morte de Jon. Eu lentamente virei a cabeça. Um pensamento surgiu. A corda no pescoço de Jon se estendeu um pouco, e ele também caiu dentro do caixão. Ele começou a tossir forte. O grito de Jon era de partir o coração. Ele levantou a cabeça e me olhou. Seu rosto estava cheio de uma expressão de pânico. Ele não tinha mais a aparência do deus da morte da Galia. Parece que seus companheiros não escolheram vir te salvar. Eu repeti palavra por palavra o que o Sr. Jon disse. Seu tempo está quase acabando. Por favor, não me mate. Eu conheço muitos segredos da Galia. Este tigre reto é uma das poucas armas de nível B no mundo. Jon rapidamente começou a implorar, se você me deixar ir, estou disposto a te entregar todos os itens que tenho. Também estou disposto a me juntar ao país do dragão. É evidente que essas palavras já estavam em Jon. Ele as havia preparado em seu coração por um tempo. Mas, infelizmente, ele encontrou a mim. Não fale de itens de nível B. Em minha vida passada, eu lidava com vários itens de nível SS. Sob o olhar de Jon, eu só respondi com 4 palavras. É hora. O quê? Jon ainda não reagiu. A corda em seu pescoço se apertou bruscamente. Desta vez, a corda não se soltará com compaixão. O corpo de Jon foi levantado. Ele voltou a ter a mesma aparência de antes. A aparência de quem está lutando. A corda foi se apertando pouco a pouco. Seus olhos também ficaram extremamente injetados. Cara apenas ouviu o estalo de um osso. O corpo de Jon parou de lutar. Ao mesmo tempo, todos ouviram o anúncio do jogo do pesadelo. Aviso: fugitivo de Galia LV7, Jon, está morto. Atualmente, há 3 fugitivos na Vila Doente. O caçador executou com sucesso um. Após a execução bem-sucedida do fugitivo, as condições para a segunda execução serão ativadas. No mundo real, quando a notícia da morte de Jon chegou, o povo do Reino da Glória ainda sentiu uma sensação de irrealidade. Morreu um fugitivo de LV7.
Um malvado que matou vários caçadores. Foi resolvido por um novato. O povo do país do dragão viu uma luz de esperança. Algumas pessoas se lembraram do que eu disse na fase de preparação. Palavras ditas. Irmãos, eu os levarei ao topo da cadeia alimentar. Na Vila do Pesadelo, após não ser enforcado, seu corpo caiu no chão. Ele olhava para o céu com os olhos abertos, relutante. Seus olhos estavam cheios de desespero. Ao mesmo tempo, 3 itens envoltos em luz, de repente saíram do seu corpo. Espalharam-se pelo chão. O mais chamativo entre eles era aquela esfera azul brilhante. Na sua superfície lustrosa, flutuava um par de tigres prateados. Ao ver aquele tigre, o chat instantaneamente ficou animado. Incrível! Realmente soltou essa arma de nível B. Eu ouvi dizer. O povo do país do farol estava cobiçando ele há muito tempo, e ainda precisavam comprar com alguns porta-aviões, mas foram rejeitados pelos gauleses. No mundo do jogo do pesadelo, depois de ver aquela esfera azul, eu fui até lá, me inclinei e a peguei. No momento em que coloquei a mão na esfera, na minha mente, de repente, surgiram informações detalhadas sobre a arma. Após o usuário equipar este item exclusivo, cada vez que escolher um golpe, haverá uma avaliação. Se o número da avaliação do item exclusivo for 777, então, eliminará instantaneamente todos os itens e caçadores de qualidade B. A probabilidade de entrar em 777 é padrão de 1.100.000. Este item realmente é uma relíquia no início do jogo, mas eu apenas dei uma olhada e perdi o interesse. Este negócio não tem utilidade em lugares além do número 100. No mapa, não serve para nada. Os outros 2 itens são uma roupa e botas. Eu dei algumas olhadas e coloquei esses 3 itens de volta no armazém. Depois de fazer tudo isso, eu flutuei lentamente para fora da casa em ruínas, caminhando em direção ao longe, no mapa da aldeia doente. Minha velocidade de movimento não é tão rápida. Então, desde o começo, eu não planejei competir em velocidade com os fugitivos. A intenção de competir em velocidade. Se eu estiver certo, os outros 3 já foram dispersos. Mas, ao contrário do que os outros do país do dragão pensam, a pessoa que eu mais quero matar não é Ada, mas sim Mona. Aquela mulher precisa morrer. Eu murmuro uma frase. Em seguida, fui em direção ao fundo da floresta. Mona. Ela sobreviveu na vida passada até o momento da minha ascensão. Ela me trouxe muitos problemas. Minha figura se move como um fantasma entre as árvores. Não muito longe, ouvi uma voz apressada. Não venha para cá. Caso contrário, eu vou brigar com você. Eu me virei para olhar. Descobri uma mulher loira encostada na árvore. Ela segurava uma faca que parecia uma cruz. Uma expressão grave apareceu em meus olhos. Sua morte. O orientalista é uma profissão especial no mundo do pesadelo. Ele também é uma das poucas profissões que podem mudar de classe. O pré-requisito para mudar de classe é encontrar o artefato correspondente. Por exemplo, esta faca em forma de cruz. Parece que Mona deve ter acabado de obter esta faca. Ela ainda não ativou a missão de mudança de classe correspondente. Pensando nisso, a intenção de matar em meus olhos se intensificou. No entanto, eu não agi. Eu flutuei no ar, observando em silêncio. Mona ficou tão nervosa que seu couro cabeludo formigou. Ele segurou firmemente a faca em suas mãos. Ele disse palavra por palavra: "O que você está esperando? Se eu morrer, você também não vai sobreviver." Ele disse isso enquanto recuava. Não sei se foi um acidente causado pelo nervosismo excessivo. Ele tropeçou em algo no chão e caiu abruptamente no chão. Uma corda de pé de repente desceu do céu e se prendeu diretamente em seu pescoço. Não, eu não quero morrer. Ah, Mona estendeu a mão e agarrou a corda do pé. Ao mesmo tempo, começou a lutar desesperadamente. Ele até usou a faca que tinha na mão, mas não importava o que ele fizesse. A corda ainda apertava lentamente seu pescoço. Antes de perder a capacidade de falar, Mona olhou para mim, com uma expressão de terror. "Quem é você, afinal?" Eu dei uma olhada para ele. Palavra por palavra, sou a alma penada do país do dragão. E sou o pesadelo de todos vocês. Assim que terminei de falar, a corda começou a arrastar Mona, subindo alto para o céu, desaparecendo sem deixar rastro. Ao mesmo tempo, a voz do jogo do pesadelo chegou aos ouvidos de todos. Fugitivo da Galha LV7. Mona ativou as condições de execução. Terão 5 minutos para resgatá-la. Se não resgatarem a fugitiva dentro do tempo, ela morrerá imediatamente. A notícia de que Mona foi capturada também chegou aos ouvidos de Ada e do outro fugitivo que estavam fugindo, e que os outros já haviam entrado na aldeia doente. Aqui é um conjunto padrão de construções de aldeia. Cada casa está cercada por uma cerca. Os 2 pretendiam encontrar um edifício para se esconder temporariamente, mas eles correram por vários minutos. Durante o caminho, todos os portões desses pátios estavam trancados.
Isso é completamente diferente do mapa normal. Justamente nesse momento, a mensagem de Mona chegou. O rosto de Adam estava sombrio, John estava morto. Desde que foi capturado. A morte era apenas uma questão de tempo. Agora, a equipe só tinha o suporte. O barman e o médico de natureza auxiliar. Se não encontrarem uma saída, é muito provável que sejam consumidos por aquele homem do país do dragão. Adam respirou fundo. Ele forçou-se a se acalmar. Ao mesmo tempo, entrou em um profundo pensamento. Neste mapa da aldeia doente, o fugitivo queria sair em segurança. Devesse atender a duas condições. A primeira, o fugitivo precisa completar a missão dada pelo aldeão e convocar com sucesso o personagem oculto, o sacerdote. A segunda, o caçador deve perder a capacidade de ação ou temporariamente perder a capacidade de movimento. Assim, o fugitivo poderá escapar da aldeia com sucesso. Quanto à missão do aldeão, nem se fala em completá-la. Ele não consegue nem se comunicar normalmente com o outro. Há ainda uma chance. Neste mundo, ainda restam 3 horas. Ele certamente encontrará essa saída. Justo quando Adam tomou sua decisão, a voz de Johnson veio de lado. Ele estava tão animado que disse: Adam, olha. A porta daquele quintal está aberta. Adam olhou na direção que ele apontava. Viu que havia um quintal cercado por uma cerca. O portão do quintal estava aberto. Havia algo dentro. Ele viu vagamente um brilho de um objeto. Diferente de Johnson, Adam não mostrou muita surpresa em seu rosto. Ele apenas desacelerou com seriedade. O pátio ao redor estava fechado. Apenas o pátio no final da estrada estava aberto. E isso não podia deixar de fazê-lo sentir que era minha armadilha. Justo quando Adam se distraiu, atrás dele, surgiu uma voz que parecia um chamado da morte. Por que vocês estão correndo tão rápido? Rápido, nos ajudem. Em seguida, uma série de passos se ouviu. Adam sentiu um arrepio na nuca ao ouvir. Neste momento, a resistência dos dois já estava no limite. Mesmo que continuassem a correr, não aguentariam por muito tempo. A única chance era se esconder neste pátio e pensar no que fazer. Os dois correram para dentro do pátio, um atrás do outro. Imediatamente, eles bloquearam as portas laterais. Assim que trancaram a fechadura, um forte impacto ecoou na porta. Bum, bum, um som abafado. O som do impacto ressoou em seus ouvidos. Os dois se olharam. O rosto de John ficou muito pálido. Adam, esta porta não vai aguentar muito tempo com a cerca ao redor. Adam acenou com a cabeça. Ele se virou e olhou ao redor. No entanto, quando ele viu o que havia no quintal, ficou paralisado. Este é um quintal de fazenda muito comum. Mas no centro do quintal, havia uma mesa de madeira. Em cima da mesa de madeira havia uma lâmina cintilante, com um brilho afiado, uma enxada e uma faca de cozinha. A espada que Adam havia visto anteriormente no quintal era refletida por esses itens. Ao ver essa cena, John imediatamente mostrou-se alarmado. Aqui, de fato, é uma armadilha preparada pelos dragões. No entanto, Adam rejeitou sua suposição. Ele caminhou lentamente até a mesa. Ele pegou um machado e uma faca de matar de cima dela. Este quintal é muito normal. Pode-se dizer que é o quintal mais sólido de toda a aldeia. Essas cercas podem realmente manter os aldeões afastados por muito tempo. Aqui não é uma armadilha. Johnson ficou confuso ao ouvir isso. Mas se não for uma armadilha, o que são essas facas? Adam deu um sorriso amargo. Um brilho de preocupação apareceu em seus olhos. No entanto, a aldeia é um pequeno vilarejo com poucos recursos. A quantidade dessas armas afiadas não poderia ser produzida por uma única família. A única explicação é que alguém deixou essas coisas aqui de propósito. Estas são armas que os homens do país do dragão nos deram. Adam percebeu que ele queria que nos salvássemos. Johnson engoliu em seco. Ele perguntou a Adam de forma cautelosa: o que você realmente quer dizer? Ao ver que Adam não falava, Johnson imediatamente aumentou o tom de voz. Não se esqueça. Os fugitivos que matam NPCs à toa também serão punidos. Adam respondeu: então você tem outra solução? Comparado à morte, que importância tem uma simples punição? Enquanto os dois trocavam perguntas e respostas, muitos espectadores confusos assistiam. Começou a entender o que eles estavam dizendo. Todos ficaram em choque. Eu não ouvi errado, certo? Essas duas pessoas estão discutindo sobre matar aqueles aldeões. Do outro lado, dentro da casa em ruínas, o corpo de John estava deitado no chão. Já havia se tornado rígido. Acima do corpo, havia uma sombra humana que se contorcia constantemente. Era Mona, que eu havia capturado. Neste momento, Mona segurava a corda com as mãos. Ela lutava desesperadamente no ar. Mas, à medida que o tempo passava, segundo a segundo, a corda em seu pescoço estava ficando cada vez mais apertada. A expressão no rosto de Mona se tornava cada vez mais desesperada. Quando 4 minutos se passaram, um barulho veio de fora da casa.
Uma figura apareceu na porta. Ao ver a pessoa, o rosto de Mona ficou extremamente pálido. Ele abriu a boca com dificuldade, tentando falar com o homem do país do dragão. Me solta, por favor, eu não ignorei você. Mas estava parado na porta, esperando silenciosamente pela morte do outro. O olhar para Mona não tinha nenhuma compaixão. Em vidas passadas, Mona era uma famosa assassina do país do dragão. Na minha opinião, essa mulher poderia morrer 1000 vezes e ainda assim seria pouco. O tempo passava segundo a segundo. No meu apocalipse, Mona finalmente parou de respirar. Antes de morrer, ele olhou para o céu com um semblante de descontentamento e confusão. Parecia não entender por que estava morrendo aqui. Fugitivo LV-7 de Galha, Mona, está morto. Como você usou a corda do desesperado? Executou 2 fugitivos. Condições adicionais de execução foram ativadas. Após ouvir a notificação do jogo do pesadelo, peguei a corda que estava em minhas mãos e olhei novamente. De fato, a informação dele foi atualizada. Nome: Corda do Desesperado. Categoria F. Item exclusivo do caçador. A característica exclusiva pode se regenerar após a destruição. Condição de execução 1. Olhar para a presa por 3 segundos. Condição de execução 2. Estar a 3 metros do fugitivo. Se durar 10 segundos, a execução será imediatamente ativada. As pessoas nos altos edifícios do lado de fora ficaram chocadas ao ver essa regra. Todos ficaram sem fôlego. E Adam também foi levado a um beco sem saída. Vários sonhos continuavam a vir pela porta. Sob os constantes impactos dos aldeões, a porta inteira se tornou extremamente frágil. Parecia que a qualquer momento iria desmoronar. No pátio, Adam escolheu uma ferramenta útil. Em seguida, lançou uma enxada para Johnson. Johnson pegou a enxada de forma atrapalhada. Ele olhou para os aldeões agitados dentro e fora. Seu rosto mostrava uma expressão de inquietação. Adam realmente não tem outra opção? Adam balançou a cabeça. Se ele estiver certo. Agora, o caçador deve ter executado Mona. Ativou a segunda habilidade de execução. E está vindo para cá. Ele não quer ser perseguido por 2 facções. Assim, realmente não haverá esperança. Claro, a profissão de Johnson é médico. Ele é um membro não combatente da equipe. Adam preparou imediatamente um copo de bebida. Ele lhe entregou o nome do item. A cidade do crime, Pimenta Julibete. Item temporário. Ao beber, você ganhará o estado de guerreiro destemido. Isenção temporária de efeitos negativos físicos e psicológicos. Aumento significativo das qualidades físicas. Atenção! Quando você se recuperar do estado de guerreiro destemido, você receberá o estado negativo de bebum de rua. Não poderá agir por 1 minuto. Johnson parecia ainda um pouco hesitante. No entanto, quando ele viu Adam preparar um copo da mesma bebida e bebê-la de uma vez, ele apertou os dentes e também a bebeu. Depois de fazer tudo isso, Adam jogou o copo fora e saiu friamente. Mate o NPC de Aishi. Eu já sei como acabar com essa bebida. Depois de dizer isso, ele pegou o facão que estava em suas mãos. Ele avançou à frente. Ao ouvir as palavras de Adam, Johnson se animou. Ele não hesitou mais, mas seguiu em frente sem se curvar. O laço foi chutado por Adam. Ao mesmo tempo, os aldeões do lado de fora avançaram como uma enchente. Todos correram em direção aos 2. Não olhe nos olhos deles. Adam alertou em voz alta sobre o segredo. Ele inclinou a cabeça e desferiu um golpe. O golpe cortou e o sangue jorrou como uma flecha. Um aldeão caiu duro no chão. Atenção, você causou dano fatal a um NPC neutro. Para não afetar a trama, por favor, pare todas as atividades imediatamente. Quando o primeiro aldeão caiu, um pesadelo soou em seus ouvidos. O aviso do mundo. E Adam respondeu com ações. Ele brandiu a faca na mão, brilhando no ar, passando por um brilho frio. No momento seguinte, o aldeão mais próximo estendeu a mão para se separar. No momento em que ele atacou, um alarme agudo soou novamente. Por ter matado o aldeão do vilarejo doente, um NPC neutro. Devido às suas ações, Peidon não aparecerá mais no vilarejo doente. O enredo atual foi alterado. Por favor, procure imediatamente novas pistas de fuga. Na trama original do vilarejo doente, o fugitivo precisava cooperar com os aldeões para escapar. E agora os aldeões estão mortos. As pistas de fuga originais desapareceram. No entanto, Adam também não estava apenas sendo atacado passivamente durante esse tempo. Através das informações que tinha em mãos, ele deduziu uma nova pista em sua mente. Essa pista está relacionada ao Cavaleiro Caçador. A lâmina brilhou. Sangue jorrou. E os aldeões do vilarejo eram, na verdade, um grupo de idosos, crianças e doentes. Diante de 2 pessoas fortalecidas, não eram suficientes para lutar. Mas não fale de mais de 70 pessoas. Mesmo que sejam mais de 70 galinhas. Uma pessoa normal, após matar por um tempo, também ficaria com as mãos cansadas.
Durante todo o processo, o semblante de Adam permaneceu calmo. Mesmo que a faca em sua mão já estivesse cega, ele continuava avançando firmemente. No entanto, a vontade de Johnson já estava à beira do colapso. Ele é apenas um médico, cumprindo o dever de curar e salvar vidas. Agora, ele se tornou um executor coberto de sangue. Vocês não se aproximem de mim. Johnson levantou a enxada e a brandiu ao seu lado. Embora ele não conseguisse ver à frente, ainda assim, continuou a derrubar muitos aldeões. Ouvindo os gritos de dor ao redor, Johnson de repente gritou. E então, como um vento novo, ele correu em direção à multidão. Saia do meu caminho, todos vocês, saiam. Não é de se admirar que Johnson esteja tão ciumento. NPCs humanos do mundo do pesadelo. Quase não há diferença em relação aos humanos normais. Até a estrutura é a mesma. Em pouco tempo, essa estrada rural se tornou instável. Mais de 70 aldeões mutantes. Também foram mortos mais da metade. Apenas alguns idosos que reagiram restaram. Começaram a fugir. Mas, devido à falta de visão, a direção em que fugiram era estranha e variada. Alguns até correram em direção às lâminas dos dois. Adam matou mais 2 pessoas. Limpou o sangue do rosto. Viu que John já havia largado a enxada, paralisado no lugar. Não pôde deixar de franzir a testa. O efeito do coquetel morripo ainda não havia passado. Esse cara claramente estava desperdiçando tempo precioso. Adam estava prestes a avisar. De repente, sua expressão mudou. Porque em seus ouvidos soou o alarme do jogo do pesadelo. Atenção! Você já entrou na área de caça do enforcado. Se não conseguir se afastar em 10 segundos, isso acionará a execução imediatamente. Ao ouvir este alarme, Adam virou-se abruptamente. Ele percebeu que não estava longe atrás dele. Flutuava uma figura de rosto pálido, vestindo as roupas de um enforcado. Adam apenas trocou um olhar comigo, e em seu coração, uma tempestade se formou. Ela já havia visto muitos olhos na vida, mas era a primeira vez que via um olhar como o meu. O olhar era indiferente e profundo, mas escondia uma vontade de matar indescritível. Um fio de destruição. Ao lembrar dos meios que experimentou ao entrar, Adam não pôde deixar de engolir em seco. Esse cara é realmente humano? Do outro lado, eu olhei para Adam. E meu coração também estava cheio de emoções. Em uma vida passada, Adam liderou a nação gaulesa e conquistou 40% das terras do reino de Hong, escravizando bilhões de compatriotas. Pode-se dizer que o outro é um dos principais culpados pela queda do reino do dragão. Se eu não tivesse aparecido hoje, então a história se repetiria. O reino do dragão seria derrotado novamente por ele. Mas neste mundo não existem 6. Aqui é o local da sepultura de Adam. Eu flutuo lentamente em direção a Adam, esperando suavemente. Há quanto tempo não nos vemos? O que? Adam ficou surpreso ao ouvir isso. Ele virou a cabeça e perguntou confuso. Você me conhece? No entanto, eu não respondi a ele, mas flutuei em direção aos dois. Adam, corra! Ao ver essa cena, Johnson imediatamente exclamou. No entanto, ele parou no meio da frase. Seu corpo de repente ficou paralisado. 5 minutos se passaram. O estado de combate destemido desapareceu. Ele e Adam, simultaneamente adquiriram um estado negativo de bêbado de rua. Estado negativo de An. Nos próximos 1 minuto, eles se tornarão ovelhas para o abate. Pensando nisso, o desespero apareceu no rosto de Johnson. Comparado ao pânico de Johnson, Adam parecia muito mais calmo. Embora seu corpo estivesse parado no lugar, seus lábios se moviam como se estivessem mastigando algo. Em pouco tempo, o movimento de mastigar de Adam se acelerou. Seu corpo, que antes estava parado, também deu um passo. Ao ver essa cena, Johnson ficou atordoado. Adam virou a cabeça e olhou para ele, com uma expressão de arrependimento no rosto. Você é um médico excelente, mas agora você não é útil em nada. Embora Johnson estivesse se comportando de maneira deplorável, ele também não era um idiota. Quase imediatamente, ele percebeu o que estava acontecendo. Adam já tinha desde o início meios de desintoxicar o estado de embriaguez nas ruas. Mas não se contou isso. Ele claramente estava tratando Johnson como se fosse sua esposa. Pensando nisso, a expressão no rosto de Johnson mudou de desespero. Gradualmente se transformou em raiva. Ele olhou para Adam, rangendo os dentes de raiva. Seu desgraçado. Você acha que pode escapar das garras desse homem do reino dragão? Adam correu rapidamente passando por Johnson e sussurrou em seu ouvido. Meu amigo, eu só preciso correr mais rápido que você. Depois de dizer isso, Adam correu furiosamente em direção ao interior da vila doente, enquanto Johnson apenas o observava, atordoado, se afastar. Nesse momento, ele ouviu o som do jogo de pesadelo em seus ouvidos. Atenção! Você entrou na área de caça do enforcado. Se não conseguir se afastar em 10 segundos,
Isso acionará a execução imediatamente. Ao ouvir isso, seu rosto mudou. Restam 30 segundos até que o estado de bêbado na rua se dissipe. Desta vez, ele não conseguiria escapar de jeito nenhum. Na trilha banhada em sangue, vieram os gritos de maldição de Johnson. Adam, eu te amaldiçoo. Johnson estava prestes a continuar a xingar. Assim que a sombra chegou, ela o envolveu. Ele olhou para trás. Descobriu que o observava friamente. Ao mesmo tempo, uma corda pendia do beiral acima da cabeça de Johnson. Instantaneamente, puxou-o para longe deste lugar. Johnson, fugitivo LV-7 da nação gaulesa, já havia acionado as condições de execução. Eu não quero morrer! Uma série de gritos agudos saiu da boca de Johnson. E, nesse processo, Adam já havia desaparecido. A expressão no meu rosto não mostrava alívio, mas se tornava ainda mais grave. Até agora, não posso relaxar. Pensando nisso, eu corri na direção para onde Adam havia ido. Adam corria por um caminho de terra irregular, ofegante e sem fôlego. Ao perceber que ninguém o seguia, ele se encostou em uma parede ao lado e começou a respirar pesadamente. Embora tenha havido um pequeno imprevisto no meio do caminho, mas o desenrolar das coisas basicamente seguiu o plano. Enquanto esperava para recuperar o fôlego, Adam começou a agir novamente. Só que desta vez, ele não se aprofundou na floresta à frente, mas virou-se diretamente e seguiu na direção de onde veio. Ao ver essa cena, os espectadores do Reino do Dragão estavam muito confusos. Esse gringo ficou paralisado de medo? Depois de tanto esforço para escapar, por que ele iria se entregar novamente? Não, Adam não é um fugitivo comum. Ele deve ter suas razões para fazer isso. Eu entendi. Ele está indo para o ponto de nascimento do caçador. Ao ver a última mensagem na tela, algumas pessoas inteligentes de repente tiveram um lampejo de compreensão. O ponto de nascimento do caçador é aquela casa velha onde eu executei os fugitivos. Há anos, eu encontrei oficialmente um caixão naquela casa. E encontrei uma faca ensanguentada. Cortei uma parte da corda do espécie. E assim completei a maior parte da armadilha. E aquela faca mortal é o único item no mapa inteiro que pode causar dano ao caçador. Ou seja, no ponto de nascimento do caçador, deve haver uma segunda pista para escapar daqui. Durante a conversa nos comentários, a vila já entrou na segunda fase. Embora Adam pareça estar em uma desvantagem absoluta, mas não se sabe por quê. O público do Reino do Dragão sempre esteve inseguro. A única coisa certa é que a batalha entre o Reino de Hong e o Reino Gaulês só começa oficialmente a partir de agora. Cerca de 4 minutos depois, na Vila do Mundo dos Pesadelos, Adam finalmente chegou à frente da casa em ruínas. Quando ele entrou a 10 metros da casa em ruínas, ele parou primeiro e esperou em silêncio. Após não receber o alerta do jogo de pesadelo, ele continuou a andar para frente. Sim, o som agudo do atrito da madeira ecoava ao redor em meio ao vazio. Quando Adam empurrou a porta, primeiro, viu um caixão e 2 cadáveres ao redor do caixão. Eles eram, respectivamente, Johnson e Mona. Essas 2 pessoas eram talentos raros. Agora, no entanto, estão mortos neste lugar. Adam desviou o olhar. Agora, há uma pessoa pendurada sobre o caixão. Era Johnson, que ele havia abandonado antes. Neste momento, já se passaram 4 minutos e meio desde que Johnson foi capturado. Daqui a meia hora, ele terá o mesmo destino que os 2 no chão. Johnson já havia desistido, mas ao ver Adam agora, seus olhos brilharam de alegria. 5 Johnson. Ele se contorcia desesperadamente em direção a Adam, com um olhar suplicante. Adam olhou para ele, curioso, e imediatamente colocou o dedo indicador nos lábios, fazendo um gesto vago. Ao ver essa cena, Johnson ficou instantaneamente radiante de alegria. Ele acenou apressadamente com a cabeça. Seus olhos estavam cheios de gratidão e ansiedade. No momento seguinte, ele ficou paralisado, porque Adam passou direto por ele, caminhando em direção ao caixão. Aparentemente, ele não tinha a menor intenção de salvá-lo. Johnson, ansioso, deu um chute na coluna ao lado. Ele agarrou com as 2 mãos a corda em seu pescoço. Usando todas as suas forças, gritou: Adam, me salve. Eu não consigo mais respirar. Adam levantou a cabeça, fez um gesto vazio para ele, e disse suavemente: se eu te salvar, ele saberá. Johnson, você sempre foi um cara legal. Pelo bem da Gária, todas as suas sacrifícios valem a pena. Johnson olhou para Adam, incrédulo. Ele não conseguia acreditar que teria que suportar mais uma traição no final de sua vida. Pensando nisso, os olhos de Johnson estavam cheios de ódio e desespero. Agora, ele não tem nenhuma ideia elevada em mente. Ele só quer que Adam pague o preço que merece. Não é que ele não queira usar aquele caçador? Eu vou atrair com gritos. Pensando nisso, Johnson usou suas últimas forças para abrir as cordas dos pés.
Justo quando ele estava prestes a gritar, um vento sombrio soprou em seu rosto. Johnson virou a cabeça. Descobriu que Adam, em algum momento, já havia subido ao caixão. Estava em uma altura paralela à sua, esperando que ele falasse. Adam estendeu as mãos diretamente, apoiando-se nos ombros de Johnson. Começou a exercer força. Com o aumento de sua força, as cordas dos pés começaram a se apertar, e o grito de Johnson morreu em sua garganta. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. Ele olhava para Adam com um rosto cheio de descontentamento. Adam continuava a exercer força com as mãos. No entanto, um sorriso apareceu no rosto de Adam. Você é um cara legal. Mas, infelizmente, você realmente é muito incômodo. Depois de dizer isso, Adam puxou com força a corda em volta do pescoço de Johnson. Começou a apertar. Por um momento, o primeiro lutou desesperadamente. Mas, com a falta de oxigênio, sua luta chegou ao fim. 2 lágrimas de sangue escorriam pelas bochechas de Johnson. Este fixou o olhar em Adam. Até morrer, não fechou os olhos. No momento seguinte, a notificação do jogo de pesadelo apareceu para Adam. O fugitivo LV-7 da Galha, Johnson, está morto. Adam olhou para o relógio em seu pulso. E então soltou um suspiro lento. O tempo estava perfeito. Exatamente na hora em que Johnson seria executado. Mateus. Assim, ele conseguiria ganhar bastante tempo. Pensando nisso, Adam pulou de dentro do caixão. Xuanji entrou na casa. O que Adam fez do outro lado causou um grande alvoroço no mundo real. Especialmente os gauleses, ao ver isso, começaram a xingar imediatamente. Maldito Adam! O que você está fazendo, afinal? Por que você matou o Johnson? O médico Chet disse que tudo era pelo bem de Gaul. Não era para querer sobreviver? Vocês à frente são espiões do reino de Ron? Que direito vocês têm de apontar o dedo para Adam? Vocês sabem que se nós perdermos, não só Adam vai morrer. A cidade em jogo também será tomada pelo Reino do Dragão. Enquanto os gauleses lutavam entre si, os espectadores do Reino do Dragão estavam se divertindo. Não se arrependeram? Vocês não queriam declarar guerra? Um grupo de invasores ainda se comportando de forma tão trágica. Isso realmente é engraçado, para ser sincero. Este alto escalão é realmente cruel e implacável. Nem mesmo os companheiros que perderam a capacidade de agir são poupados. Olhem rápido. Ele realmente encontrou uma pista. Enquanto todos comentavam animadamente, a transmissão ao vivo já apresentou uma nova mudança. A casa em ruínas tem um total de 3 cômodos. Além da sala de estar, há 2 quartos. Eu encontrei o caminho do crime no quarto da esquerda. E Adam foi para o quarto da direita. No quarto da direita, há um total de 2 caixões. Um dos caixões é grande e o outro é pequeno. O menor tem cerca de 1,3 metros. Deve conter uma criança dentro. Ao ver esses 2 caixões, na mente de Adam, de repente veio a lembrança o que aconteceu quando ele entrou neste mundo. A chave de fundo que recebeu. Há 13 anos, houve uma possessão chamada Liu Defu, que irritou os bandidos locais. Em uma certa noite, os bandidos entraram na casa de Liu Defu. Eles levaram a esposa e a filha de Liu Defu. Despojaram sua propriedade completamente. Fizeram-no parecer um suicídio por enforcamento. Um dia, o médico da aldeia foi procurar o corpo de Liu Defu, mas descobriu que o corpo havia desaparecido. Alguns dias depois, chegou uma notícia da montanha. Aquela gangue de bandidos que saqueou Liu Defu, juntamente com suas famílias, foram encontrados pendurados nas árvores da montanha de trás. Desde então, ninguém mais viu Liu Defu. De acordo com a história de fundo, Liu Defu, sua esposa e filha não foram mortas junto com ele, mas foram levadas pelos bandidos. E Liu Defu, após se tornar um enforcado, encontrou os bandidos e se vingou. Então, é muito provável que ele tenha resgatado sua esposa e filha. Ou seja, os corpos nestes 2 caixões são os corpos da esposa e filha de Liu Defu. Pensando nisso, Adam não pôde evitar um sorriso de excitação. Neste momento, ele estava imensamente sanguinário. Dentro desses 2 caixões está escondida a pista para uma segunda chance de vida. Pintado. Adam empurrou diretamente a tampa do grande caixão. Quando o caixão foi aberto, um forte odor de decomposição imediatamente invadiu o ar. Dentro do caixão estava deitada uma mulher vestindo vermelho, com uma roupa de pele, que já estava morta há algum tempo. O corpo inteiro já havia se deteriorado. Quando Adam abriu a tampa do caixão, o rosto da mulher, surpreendentemente, afundou devido à brisa, e desmoronou. Depois de colocar cuidadosamente a tampa do caixão no chão, Adam pulou diretamente para dentro do caixão, e se inclinou para procurar. Dentro do caixão, além do corpo da mulher, havia muitas joias de ouro e prata. Isso também mostra indiretamente quão rica era a fortuna de Liu Defu antes de sua morte. Adam procurou ao redor e não encontrou nada.
Ele rapidamente direcionou seu olhar para o pequeno caixão. Não sei porquê. Ele sempre sente que o pequeno caixão lhe dá uma sensação muito estranha. Parece que assim que abrir, algo ruim vai acontecer. Mas agora o tempo de Adam está se esgotando. Ele não tem nenhuma oportunidade de hesitar. Dengue! Adam abriu diretamente o pequeno caixão. Então, uma cena estranha aconteceu. Ele viu o corpo de uma menina pequena deitada no caixão. O que fez Adam sentir a diferença? Os músculos faciais da menina pareciam vivos. Parecia que ela tinha acabado de falecer. Como isso é possível? A esposa e a filha de Liu Defu morreram juntas. Estavam quase se transformando em esqueletos. E a filha permaneceu assim. Isso é realmente muito anormal. De repente, algo chamou a atenção de Adam. Era uma carta amarelada, que estava colocada sobre o peito da menina, segurada firmemente por suas mãos. Na ponta que estava exposta, também revelou os 2 lábios embaçados do pai. Adam pegou aquela carta, arrancando-a das mãos da garotinha. No instante em que a carta saiu de suas mãos, a garotinha que antes era vívida, rapidamente murchou, transformando-se em um esqueleto desgastado. Assim que Adam segurou o envelope, um aviso do jogo de pesadelo soou em seus ouvidos. Parabéns, você encontrou um item oculto na Vila Doente. Escrito para o pai. Descrição 1. Esta é uma carta que a filha escreveu antes de morrer. Uma carta de despedida para o pai rei. Descrição 2. Quando esta carta for retirada, não importa quem a retirar, o mapa da vila entrará em fase de contagem regressiva. Se o fugitivo conseguir esta carta, neste momento, os caçadores da vila terão 2 opções. O fugitivo entregará a carta ao caçador, saindo do evento de pesadelo. O caçado recusará receber a carta. Matar o fugitivo encerra o jogo. Atenção! O fugitivo que sai do mundo dos pesadelos por este método não receberá nenhuma recompensa. Atenção! Se o caçador levar esta carta para fora do evento dos pesadelos, ele receberá imediatamente a memória de estar vivo. Quando Adam viu a mensagem desta carta, seu rosto imediatamente se iluminou de alegria. Ele apostou certo. O caminho para sair deste mundo finalmente foi encontrado por ele. Quando uma rodada do jogo de pesadelo termina. Pesadelo. O mundo recompensará com base nas ações do indivíduo no jogo. Recompensará várias conquistas, mas conquistas do mesmo nível. O nível de obtenção de itens do mesmo nível em 10 vezes. Sem mencionar que isso ainda é uma conquista cumulativa. Pode até vir com habilidades independentes. Coisas boas como essas que são difíceis de conseguir. Qualquer um não recusaria. Nem mesmo aquele do reino do dragão seria exceção. Justo quando Adam se sentia emocionado, ao redor dele, o céu quebrado começou a mudar, fazendo barulho. Seja nas paredes, no teto ou no caixão. Os corpos dentro dos peixes se transformaram em grãos de poeira. Quando a poeira se dissipou, Adam descobriu que estava em uma clareira de uma floresta. Era exatamente o lugar onde eles tinham acabado de chegar. Na frente de Adam, flutuava uma sombra negra. Era eu, que já tinha cruzado com ele uma vez. Mas desta vez, Adam tinha um sorriso confiante e sereno no rosto. A distância entre nós era de apenas 2 metros. E o mundo dos pesadelos não emitiu nenhum alerta. Isso significa que, neste espaço especial, as condições de execução do caçador são inválidas. Ele estendeu a mão e levantou o envelope que tinha. Você também deve ter recebido a notificação do mundo dos pesadelos, certo? Desde que você me deixe ir, você poderá ganhar uma pilha de conquistas. E esta rodada será considerada um empate. Sua cidade também ficará ilesa. Dragon Kingdom, eu trouxe um grande presente para você. Como você vai me agradecer? Falando nisso, um sorriso apareceu no rosto de Adam. Eu estava do outro lado, observando em silêncio. Ao ver que eu ainda permanecia em silêncio, Adam franziu a testa. Embora ele não acreditasse que eu desistiria dessa conquista ao meu alcance. Mas quanto ao caráter desse Dragon Kingdom, ele realmente não conseguia entender. Esse cara era incrivelmente cruel consigo mesmo. Definitivamente, era o inimigo mais difícil que Adam já havia encontrado. Adam falou novamente. O que você está esperando? Meus companheiros foram todos mortos por você. Você ainda não está satisfeito? Eu flutuei um pouco para frente. Eu lancei um olhar para o envelope na mão de Adam. Em breve, vi aquele álbum. A conquista de memórias vivas. Eu tenho uma lembrança dessa conquista. Quando o caçador usa essa conquista, em qualquer execução, há uma probabilidade muito baixa de invocar um B. Garotinha caçadora de nível. E essa garotinha vai evoluir conforme o nível de conquistas aumenta. Mesmo em uma vida passada, seria um talento de alto nível. Mas ela não me atrai de forma alguma. Aproximou-se lentamente de Adam. E Adam pegou a carta. E a levantou à minha frente com dignidade. Estendi a mão e lentamente peguei a carta. Caí em um silêncio profundo. Do outro lado, no mundo real,
Os espectadores do Reino Dragão, ao verem que eu não me movia, começaram a se entreolhar, preocupados. Por que ele não matou o Adam? Idiota, você sabe o que significa uma conquista de nível A? Isso pode ser a primeira conquista de nível A do mundo. Mesmo que libere Adam, nosso Reino Dragão ainda lucraria muito. Do outro lado, os gauleses também aguardavam ansiosamente minha resposta. Se eu recusar, então Adam estará condenado à morte. Isso seria, para o Reino Gaulês, um golpe devastador. Mas se eu concordar, a nação gaulesa apenas perdeu 3 fugitivos. Enquanto Ada estiver vivo, tudo ainda terá esperança. Exceto o Reino do Dragão e a nação gaulesa. Pessoas de outros países também estão de olho em mim, aguardando minha resposta final. Neste momento, o mundo inteiro ficou em silêncio. Alguns segundos depois, eu quebrei o silêncio. Com um movimento, estendi minha mão pálida e rasguei o papel à minha frente em pedaços. Ao ver essa cena, o sorriso no rosto de Adam congelou involuntariamente. O que está acontecendo? Neste momento, o principal fugitivo da nação gaulesa perdeu a calma de outrora. Ele arregalou os olhos, olhando para mim em descrença. Eu não prestei atenção nele, mas me concentrei em rasgar essa natureza. Minha calma e os fragmentos da natureza voando finalmente quebraram a defesa psicológica de Adam. Ele rugiu que era um idiota, extremamente estúpido. Depois de lançar os últimos fragmentos ao ar, olhou para o grupo de Adam. A presa não tem o direito de negociar com o caçador. Não importa se você está aqui ou não. Eu ainda posso alcançar o nível 1. Ao ouvir isso, Adam sorriu de forma arrogante. Você acha que me matar vai acabar com tudo? Os fugitivos de outros países estão te observando lá fora. Eles já descobriram todos os seus segredos. Eles também não vão te dar a chance de crescer. Se me soltar, você alcançará o nível 1 e ganhará uma carta de vida. Mas agora você vai morrer comigo. Ha 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 ha. Quanto mais Adam falava, mais alto ele ria. No final, ele se sentou no chão. A risada se transformou em choro. Eu sou Adam, da nação gaulesa. Como eu poderia morrer aqui? Meu tempo frio chegou. Depois de dizer isso, a corda no meu pescoço voou como uma cobra, rumo a Adam. Enquanto a corda dançava, Adam já estava pendurado diretamente. Desta vez, não haverá tempo de espera para a execução. Eu já tomei minha decisão. O destino de Adam já estava selado naquela época. As cordas do enforcado estavam se apertando continuamente. O ar que Adam conseguia respirar estava se tornando cada vez mais escasso. Ele olhou para mim com dificuldade. Eu estou te esperando no inferno. Eu ri friamente. Já não havia mais um quarto onde eu pudesse ficar. Por isso eu voltei ao mundo dos vivos. No momento seguinte, as cordas se apertaram ao máximo. Apenas se ouviu um grito de sonho. Este famoso fugitivo da Gália acabou morrendo em minhas mãos. Com um baque, o corpo de Adam caiu no chão. Seja no mundo dos pesadelos ou no mundo real, todos lembraram do anúncio ensurdecedor da vitória. A missão na Vila Doente foi concluída. Nenhum sobrevivente do grupo de fugitivos. O grupo dos caçadores saiu vitorioso. O Reino do Dragão venceu. Ao ouvir essa voz, um sorriso surgiu em meu rosto, mas logo desapareceu. Na minha opinião, a vitória da Vila Doente é apenas o primeiro passo. A seguir, ainda tenho muitas coisas a fazer. Foi então que o mundo dos pesadelos enviou novamente um comunicado. O Reino Sakura declarou guerra ao Reino Dragão. Como o País do Dragão estava em combate contínuo, obteve privilégios. Do lado do País do Dragão, o tempo de preparação foi aumentado em 1 hora. Quando eu vencer, a notícia chegar ao mundo real. O povo do País do Dragão explodiu em gritos de alegria. Muitas pessoas se abraçaram felizes. No entanto, antes que pudessem ficar felizes por muito tempo, a notícia da declaração de guerra do País das Cerejeiras chegou. O que deixou o povo do País do Dragão ainda mais perplexo foi que o responsável pela invasão do País do Dragão era o primeiro fugitivo do País das Cerejeiras, Yasuda Masayoshi. Comparado a Adam, Yasuda Masayoshi pode não ser tão inteligente, mas ele é, sem dúvida, o mais cruel entre todos os fugitivos. Seja com os inimigos ou com os aliados, é assim que ele age. Foi então que a voz do comunicado do mundo dos pesadelos chegou novamente aos ouvidos de todos. Apenas que o conteúdo desta transmissão deixou todos atordoados. Long Gofen escolheu recusar privilégios. Quando os caçadores estiverem prontos, o jogo começará imediatamente. Ao ouvir essas palavras, o público ficou completamente chocado. Eu não apenas aceitei a batalha em roda. Como se não bastasse, ainda eliminei o evento de privilégios. Os espectadores do País das Cerejeiras, ao ouvirem o anúncio do mundo dos pesadelos, começaram a rir em voz alta. Esse estúpido do País do Dragão realmente acha que é invencível, especialmente com os gauleses nos ajudando a cometer erros. O exército de Akitada certamente terá sucesso.
Os 5 elementos prosperam. No mundo dos pesadelos. Neste momento, estou flutuando em um espaço dourado e azul. Acabei de lidar com a declaração de guerra do país das cerejeiras. Aqui está a interface de finalização do mundo dos pesadelos. Após o término do mundo das aldeias, minha transmissão foi interrompida. Agora, ninguém do lado de fora sabe o que estou fazendo. A pessoa que declarou a guerra desta vez, é muito provável que seja aquele garoto, Akitada Yoshioshi. Eu esfreguei os olhos e comecei a pensar. Na vida passada, a maioria dos homens das cerejeiras não conseguia se destacar. No entanto, este Yasuda Masayoshi realmente tem talento. Neste momento, o sistema também havia finalizado os cálculos. Eu não esperava. Eu realmente desbloqueei uma conquista de nível S. Não só neste tempo. Mesmo na vida passada. Conquistas de nível S são extremamente raras. Depois de escolher usar esse título, eu abri diretamente o caminho do caçador. Imediatamente, uma expressão de surpresa apareceu. Era ele, de fato. No próximo momento, um leve sorriso apareceu no meu rosto. O Monte Fuji do país das cerejeiras. Eu decidi. Eu retirei meu olhar da espada do caçador. Eu olhei para o céu, esperando que estivesse pronto. Quando a contagem regressiva terminou, tudo escureceu diante dos meus olhos. Quando eu abri os olhos novamente, descobri que estava sentado em uma sala de estar. Na minha frente, havia também uma jovem mulher de cabelos negros sentada. A mulher parecia ter notado meu olhar. Ele lutou na Guerra da Coreia. Imediatamente abaixou a cabeça, sem coragem de me olhar. Se você observar com atenção, pode perceber que o rosto dessa mulher é facilmente reconhecível. É evidente que foi agredida. O mapa atual é o conjunto residencial Shunjanjuan. A identidade do caçador atual é Anziri, caçador de nível 1. A missão principal é impedir os fugitivos. Resgatar sua esposa, Mei Xian. Depois que entrei neste mundo, a imagem da sala de transmissão voltou a brilhar. Desta vez, todos os espectadores viram o papel que eu iria interpretar. Conjunto residencial Shunjanjuan, Anziri. Que tipo de caçador é este? Como eu não tenho nenhuma lembrança disso? Esse nome parece um pouco familiar. Espera, este mapa não é um mapa de defesa? O mapa do mundo dos pesadelos é dividido em 3 tipos. Eles são, respectivamente, mapas de fuga, mapas de defesa e mapas de sobrevivência. Como o nome sugere, o chamado mapa de fuga refere-se ao mapa onde os fugitivos devem escapar dentro de um tempo determinado. O fugitivo deve chegar a algum marco, ou encontrar várias pistas. Mas no mapa de defesa, o fugitivo precisa obter algo e entregá-lo dentro do prazo estipulado, a um local específico. Quanto ao mapa de sobrevivência, é ainda mais simples. Depois que o fugitivo entra no mundo dos pesadelos, ele receberá um prazo final. Eles só precisam sobreviver até esse horário, e poderão passar de fase com sucesso. Ao ver este mapa, o homem das flores de cerejeira ficou imediatamente feliz. Sem esquecer que neste momento, no mundo dos pesadelos, está o condomínio Shunjanjuan. Eu me virei para olhar a mulher atrás de mim. Eu disse levemente que ia sair um momento. Não abra a porta para estranhos. Ao ouvir essas palavras, a mulher assentiu repetidamente. Ao ouvir que eu ia sair de casa, ele parecia respirar aliviado. Eu olhei para a mulher. Em breve, as informações dela apareceram diante de mim. Nome, Mei Xian. Categoria, NPC-chave do condomínio Shunjanjuan. Caçadora. É proibido causar qualquer dano ao seu corpo. Mei Xian é a esposa de Anziri. Também é a chave do condomínio Shunjanjuan. Na minha memória, o papel que interpreto como Anziri é de um lar abusivo e instável, e possui uma tendência à violência extrema. Pode-se dizer que Mei Xian sonha em deixar Anziri. Neste mundo, eu não consigo causar-lhe nenhum dano. Aqui surge o primeiro problema. Se o fugitivo aparecer na frente de Mei Xian, a outra parte certamente irá embora com ele. Portanto, eu não posso deixar o fugitivo entrar na minha casa. Um som agudo e agradável ressoou. Eu saí lentamente do elevador. Pessoas estavam constantemente passando ao meu redor. E alguns vizinhos que conheço, ao me ver, sorriram e acenaram. Olá, professor An. Boa tarde, professor An. Eu acenei com a cabeça em resposta. Não mostrei nenhum sinal de estranheza. Para esses moradores, o Anziri que interpreto é um professor universitário. Ele é educado e gentil. É um intelectual padrão. Eu atravessei o jardim. Depois de virar a esquina, fui direto para o prédio 6. Em seguida, peguei o elevador até o 7º andar. Estava muito silencioso. Todo o corredor parecia estar coberto de poeira. Não parecia haver moradores aqui. A porta do quarto 702 estava entreaberta. Não precisei de muito esforço para abrir a porta. Sim, quando abri a porta, imediatamente senti um forte cheiro de sangue. Olhei na direção do som e encontrei um homem de meia idade com barba, caído de costas no chão.
com uma faca afiada cravada em suas costas. Ele estava claramente morto, não poderia estar mais morto. Eu vim aqui por causa desse corpo. Sem tradução, som de algo sendo retirado. Tirei uma par de capas de sapato do bolso e as coloquei nos pés. Em seguida, coloquei um par de luvas de látex nas mãos. Comecei a limpar. Por um momento, muitas pessoas estavam cheias de perguntas. O que eu estou realmente fazendo? O tempo passa segundo a segundo. Em breve, meia hora de tempo de preparação chegou. Quando o último segundo da contagem regressiva terminou, eu, que já havia terminado de limpar, voltei para casa. Meishi ainda estava sentada na mesma posição de antes. Ela olhava para a televisão, distraída. Quando ele me viu, ele rapidamente esboçou um sorriso no rosto. Eu disse de forma indiferente. No próximo momento, uma voz de transmissão do mundo dos pesadelos chegou aos meus ouvidos. A contagem regressiva terminou. O fugitivo chegará ao condomínio Chunjian em 5 segundos. O tempo. 6 sinais sonoros apareceram consecutivamente em meus ouvidos. Eu virei a cabeça, olhando para o apartamento do outro lado da janela. Um sorriso divertido apareceu em meu rosto. Parece que o ator já entrou em cena. Ao mesmo tempo, a voz fria do mundo da atuação soou. No apartamento 702 do bloco 7, mora um fotógrafo chamado Shen Fan. Um dia, sua câmera capturou o bloco 4 do outro lado. A cena de uma casa de uma certa família. Um homem está agredindo sua esposa. Esse homem tem um emprego muito respeitável. Ele é muito respeitado em toda a vizinhança. Shen Fan sabe. Esta foto pode gerar um valor econômico considerável para ele. Ele chamou aquele homem para ir à sua casa, para ameaçá-lo com a foto. Como resultado, foi assassinado pelo homem. Sendo amigo de Shen Fan, vocês decidiram vingar o amigo e salvar aquela mulher infeliz. Quando a fria voz do mundo dos pesadelos desapareceu, um homem de aparência magra, com olhos sombrios lentamente abriu os olhos. Ele é o líder desta vez no país das cerejeiras. Yasuda Masayoshi. Yasuda Masayoshi rapidamente olhou ao redor e percebeu que estava com 5 companheiros, dentro de um apartamento. Ao lado da cortina do parque, havia também um telescópio com base. Um corpo estava encostado na parede não muito longe. Parece que já está morto há muito tempo. Uma faca de desossa ensanguentada estava jogada ao lado do corpo. É evidente que esta é a arma do crime, sem dúvida. Foi então que um som agudo chegou aos seus ouvidos. Uma voz aguda soou em seus ouvidos. Este cara é aquele que extorquiu os caçadores. A pessoa que está falando no chão é um jovem de pouca idade. Ele é o assistente de Yasuda Masayoshi. E também é o herdeiro da família Kobayashi do país das cerejeiras. Kobayashi Ken. Ken Kobayashi se aproximou do corpo. Estendeu a mão e pegou a faca de desossa do chão. Ele estendeu a mão e pegou a faca de desossar no chão. Yasuda Masayoshi franziu a testa e disse: Espere, Kobayashi. Cuidado, pode haver uma armadilha. Kobayashi, ouvindo isso, mostrou uma expressão indiferente. Quando cheguei, eu já investiguei tudo. Os caçadores do complexo Chunjianjuan são apenas um humano comum. Ele não tem capacidade para fazer um massacre aqui. Um cidadão comum do Reino do Dragão. Um cidadão comum do Reino do Dragão. Por que ter medo dele? Ao ouvir as palavras de Shaolin Jian, Yasuda Masayoshi balançou a cabeça e disse a Shaolin Juno: Você está errado sobre isso. Embora Ziri seja realmente uma pessoa comum, ele também tem suas próprias ferramentas de execução. Se você subestimá-lo, você vai morrer de uma maneira muito feia. Shaolin Jian ficou intimidado. Song Jian parecia concordar com as palavras de Yasuda, mas pela sua expressão indiferente, era possível perceber que o conselho de Yasuda Masayoshi não foi muito levado a sério pela outra parte. Yasuda Masayoshi não disse mais nada. Ele levantou os pés e caminhou lentamente até o centro da casa. Ao mesmo tempo, ele juntou as mãos. Uma expressão pensativa apareceu em seu rosto. A profissão de Yasuda Masayoshi é detetive famoso. Como o nome sugere, ele pode usar suas habilidades para deduzir a verdade oculta a partir de pistas ao seu redor, inferir a verdade oculta por trás disso. Neste momento, ele ativou sua habilidade profissional exclusiva, a habilidade Olho do Detetive. O olhar de Yasuda Masayoshi percorreu todo o quarto, e finalmente se fixou no corpo de Shen Fan, a parte inferior direita do abdômen do corpo. O interior já apresenta sintomas de descompasso. Isso indica que a pessoa já está morta há mais de 48 horas. Ele se aproximou da mesa ao lado. Viu que havia manchas de água na mesa. Ele disse em voz baixa: Quando entramos, a janela estava aberta. Seguindo a dedução de que a morte ocorreu há pelo menos 48 horas, não poderia haver tantas manchas de água na casa. A única explicação é que antes de chegarmos, alguém deve ter limpado aqui. Ao dizer isso, Yasuda Masayoshi hesitou. Olhou para todos e disse que aquele homem do Reino Dragão esteve aqui. Pessoal,
Tomem cuidado e procurem pela casa toda. Vejam se eles deixaram alguma pista. Ao ouvir suas palavras, os outros Sakura imediatamente concordaram. Em seguida, se dispersaram imediatamente. A dedução de Yasuda Masayoshi deixou os espectadores do reino Sakura no mundo real muito felizes. Passado, muito bom. Não é à toa que ele é nosso primeiro fugitivo. Ele percebeu de imediato a conspiração do reino Honra. Eu disse. O exército de Akiyama é definitivamente várias vezes mais forte que Adam. Agora os cidadãos do dragão não têm chance, e o dragão está em apuros. Quem mandou eles escolherem um aleatoriamente? Caçadores de lixo. Nós já ganhamos. Pouco depois que Akiyama terminou de falar, os cidadãos da Sakura realmente tiveram resultados. Uma mulher de cabelo longo saiu do prédio. Ela segurava um gravador na mão. Akiyama. A justiça foi imediatamente atraída pela aparência do gravador. Foi atraída. Este gravador parece muito novo. A mulher olhou cautelosamente para Akiyama. Parece que há uma fita cassete dentro. Devo tocar? Akiyama acenou com a cabeça. No momento seguinte, a mulher pressionou o botão de reprodução, e o gravador começou a girar. A fita dentro do gravador começou a girar lentamente. Em seguida, uma voz suave de um rapaz saiu de dentro. Olá, amigos de Shenfan. Eu sou Anziri. Vocês podem ter ouvido meu nome através dele. Ao ouvir esse nome, os cidadãos da Sakura imediatamente se entreolharam. Não é o caçador que o reino do dragão está interpretando? Eu estou tão distante na gravação. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Então, vamos fazer um acordo. Se vocês conseguirem sair deste prédio, vocês poderão levar minha esposa. Ao ouvir as palavras que vinham da gravação, as pessoas do reino das cerejeiras se entreolharam. Xiaolin franziu a testa ao ver isso. O que esse cara do reino do dragão está aprontando? Nesse momento, o pesadelo. A voz do mundo ecoou nos ouvidos de todos os fugitivos. Ative a missão principal de resgate. Missão de resgatar Meixian concluída. Complete a missão de 4 horas. Condições de conclusão. Anxi e sua esposa Meixian podem sair do complexo Shunjanjuan pela quarta caverna. Atenção durante a execução da missão. E o rei só pode atuar dentro do complexo Shunjanjuan. Se sair deste complexo, você será aniquilado pelo mundo dos pesadelos. Ao ouvir a voz do mundo dos pesadelos, um sorriso frio apareceu no rosto de Xiaolin Jian. O caçador Anshi é um verdadeiro homem abusivo. Portanto, este NPC, Meixian, colabora muito com os fugitivos. Em outras palavras, assim que entrarmos no buraco 4, entrarmos na casa de Anshi, isso garantirá nossa vitória. Nossa vitória não precisa de sua caridade. Pequenos componentes. Essa fala imediatamente ressoou com os outros. Todos a sentiram repetidamente. Algumas pessoas até começaram a discutir animadamente. Como terminar o jogo? Quantas escravas do reino de Hong eles querem comprar? Entre os 6, apenas Antia Zenyi ainda estava com os olhos bem fechados. Ele se aproximou da janela. Abaixou-se. Ajustou várias configurações do telescópio. Em seguida, apontou o cano para a janela de Anshi. Antia Zenyi pensou que o outro levantaria a cortina para brincar de mistério com ele. Mas não esperava que, ao olhar para o outro lado, descobriu que na janela oposta havia um homem de meia-idade com uma expressão gentil. Era o caçador Anshi deste mapa. Quando Yasuhiro Ando olhou para ele com o binóculo, ele até acenou para outra pessoa. Do outro lado, no apartamento que parecia uma caverna, eu olhei para aquele grupo de pessoas de flores de cerejeira na janela oposta. Um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Muito bem, como ele esperava. Esse grupo de pessoas ainda não saiu do pensamento do mapa de fuga. Sair da situação. Nesta época, as pessoas têm uma compreensão seriamente insuficiente sobre o mapa de defesa. Porque os caçadores do mapa de defesa, a maioria são pessoas normais e de carne e osso. Porque o sistema quer fazer com que aqueles que já estão em desvantagem numérica se tornem ainda mais fracos. Deve ser mais fraco. Isso é porque, neste tipo de mapa, os caçadores de gatos não precisam atacar. Eu olhei friamente para a pessoa de flores de cerejeira do outro lado. Em seguida, peguei o celular e disquei um número. Quando a chamada foi atendida, eu disse alô. É o 110? Estou fazendo uma denúncia. Meu vizinho foi assassinado. Apartamento 702, bloco 6 do conjunto residencial Shunjanjuan. Por favor, envie mais policiais. Eles são um total de 6 pessoas armadas. Extremamente perigoso. Depois de dizer tudo isso, eu desliguei o telefone. Os espectadores do lado de fora estavam ouvindo o chat ao vivo da sala de transmissão. Até mesmo desapareceu por um breve momento. Eu não estou vendo errado, estou? Este cidadão do Reino do Dragão está chamando a polícia no mundo dos pesadelos. Que idiota! Os NPCs em mapas comuns geralmente estão do lado dos fugitivos.
Mesmo que ele chame a polícia, os policiais vão arranjar problemas para ele. Espera, você ainda se lembra do corpo do Shen Fan? Aquela pessoa foi realmente morta por Anziri. Mas o cidadão do Reino do Dragão acabou de subir intencionalmente. Ele limpou suas pistas. Ao ouvir a última mensagem no chat, muitas pessoas ficaram surpresas. O rosto dos espectadores do Reino do Dragão imediatamente mostrou uma expressão de excitação. A cena do crime foi incriminada para o fugitivo. Na verdade, esse era o meu objetivo. A expressão dos espectadores do País das Cerejeiras mudou muito. É bom saber que se eles perderem esta rodada, a montanha Fuji será entregue de bandeja ao Dragão Fruto. Isso é algo que os Sakuras não podem aceitar. É absolutamente inaceitável. Depois de terminar a ligação, eu fechei as cortinas. Yasuda Masayoshi viu essa cena. Embora sua mente ainda estivesse cheia de dúvidas, a sensação de presságio se tornava cada vez mais intensa em seu coração. Parecia que algo estava prestes a acontecer. Enquanto Yasuda Masayoshi estava perdido em pensamentos, um som agudo de sirenes de polícia veio do andar de baixo. Ao ouvir esse som, a expressão de Yasuda Masayoshi mudou. Ele rapidamente se dirigiu à janela e olhou para baixo. Ele percebeu que vários carros de polícia estavam parados em frente ao prédio 6. Um grupo de policiais armados desceu dos carros e correu para dentro do corredor. Um relâmpago atravessou a mente de Yasuda Masayoshi. Ele olhou para o corpo de Shen Fan ao lado. Com uma expressão horrível, gritou alto. Fomos enganados. Rápido, fuja! Yasuda Masayoshi correu em direção à saída. Em seguida, descobriu desesperadamente tanto o elevador quanto a passagem de segurança. Todos estavam sendo pressionados a subir. Se esses 6 fossem descer agora, com certeza cairiam na armadilha. Embora não necessariamente morreriam, mas seriam definitivamente levados pela polícia para o Spring River Institute. A situação já havia chegado ao seu ponto mais crítico. Yasuda Masayoshi virou-se e morreu. Em seguida, no final do corredor, viu uma escada de incêndio no último andar. Imediatamente ficou muito feliz. Rápido, vamos para o telhado. Alguém estava tão frustrado que se virou para Yasuda. Mesmo que subíssemos ao telhado, não teríamos para onde correr. Vamos simplesmente matar esses NPCs. Assim que essas palavras foram ditas, várias pessoas concordaram em uníssono. Yasuda Masayoshi não esperava que seus companheiros fossem tão burros. Ele xingou, dizendo que estavam apenas falando bobagens. Todos pedem desculpas ao imperador. Assim que essas palavras foram ditas, todos obedientemente foram em direção à escada de incêndio. Quando Yasuda Masayoshi subiu ao telhado, ele olhou ao redor. O Shunjian Garden é um último andar, um antigo complexo de apenas 7 andares. Cada prédio basicamente se conecta a esse telhado, e também se conecta a 3 prédios, o quinto e o segundo andares. Ao ver essa cena, Yasuda Masayoshi ficou extremamente feliz. Ele correu para frente, gritando, nosso alvo é muito grande. Vamos nos separar e nos encontrar em 1 hora na caverna 6. Assim que Yasuda Masayoshi desapareceu rapidamente, enquanto os fugitivos do País das Cerejeiras corriam desesperadamente, eu estava de pé no telhado da caverna 6, admirando essa cena com uma expressão calma. Não é à toa que são fugitivos famosos do País das Cerejeiras. É realmente um pouco extremo. Ao dizer isso, eu lentamente abri a parte superior do meu terno, revelando uma camisa. Esta camisa tem manchas de sangue sob as axilas e nas mangas. A área da boca está manchada com um leve traço de sangue. Nome do objeto: camisa que deixou manchas de sangue. Objeto pertencente ao caçador do condomínio Bishun Jian Yuan. Característica exclusiva: qualquer mancha de sangue não deixará vestígios nesta roupa. Condição de Shu 1: vestindo uma roupa ensanguentada. Capturar o fugitivo que está de costas para você. Condição de Shu 2: após a execução de 2 fugitivos. Desbloquear: eu assisto enquanto Yasuda. Justiça: 3 pessoas entram no andar do prédio 3. Então, eles começaram a descer. Descobriram que a porta do quarto já estava aberta. E 2 policiais estavam sentados dentro da casa. Eles estavam sentados um à esquerda e outro à direita de Mei Xian. Parecia que estavam interrogando-a sobre algo. A emoção de Mei Xian parecia estar muito agitada. Ao ver esses policiais, seus olhos mostraram um traço de êxtase. Não sei se voltei a tempo. Mei Xian. Ainda não tive tempo de revelar qualquer informação para os 2. Ao ver essa cena, meu coração ficou em paz. Claro que isso não se refletiu no meu rosto. Há algo que possamos ajudar, senhores policiais? Foi o homem da casa que perguntou. Eu assenti com a cabeça. Xuanji se aproximou de Mei Xian e disse: ele é meu amado. Dito isso, coloquei a mão no ombro de Mei Xian. Mei Xian estremeceu. Ele instintivamente quis se esquivar. Felizmente, eu o segurei diretamente. Assim, não ficou evidente. O policial perguntou se você foi quem chamou a polícia antes.
Qual é a sua relação com a vítima? Eu balancei a cabeça, dizendo que já o conhecia de vista. Eu sei que ele se chama Shen Fan. Ele trabalha com fotografia. O resto eu não sei. O policial assentiu com a cabeça. Estava prestes a dizer algo. De repente, uma voz veio pelo fone de ouvido. Após ouvir, seu rosto mudou drasticamente. Ele rapidamente guardou o papel e a caneta e fez um sinal para o companheiro. O senhor a interrompeu. Este caso é uma questão de vida ou morte. Mais tarde, você precisará voltar conosco à delegacia para fazer um depoimento. Eu sorri. Claro que sim. Eu definitivamente apoio o trabalho de vocês. Os dois assentiram com a cabeça. Depois de marcar um horário, saíram apressadamente. Parece que a equipe principal já deve ter descoberto a fuga de Yasuda e dos outros. Estão retirando as forças policiais. Eu fui até a porta e observei os dois se afastarem. Em seguida, fechei a porta. Lentamente, virei a cabeça para olhar para Mei Xian. Neste momento, não havia mais a suavidade anterior em meus olhos. Havia apenas um frio silencioso. Esta Mei Xian, para mim, sempre foi uma bomba relógio. Antes de lidar com aquelas pessoas da cerejeira, eu preciso resolver completamente este risco. Eu não disse nada. Ao me ver se aproximando passo a passo, o rosto de Mei Xian instantaneamente ficou pálido. Ele se encostou no sofá, enquanto tentava se justificar. Eu disse calmamente que falaria algumas coisas com você. Você precisa tentar entender essas palavras. E não faça perguntas estúpidas. Ao ouvir essas palavras, Mei Xian inicialmente hesitou. Em seguida, ela acenou com a cabeça instintivamente. Você está me ouvindo? Eu levantei um dedo. Primeiro, eu não sou Anzili. Você pode me entender como um corpo emprestado. O espírito que retorna à vida. Mas eu só tenho 4 horas de vida. Depois de 3 horas e 42 minutos, eu vou partir. Naquele momento, Anzili retomará o controle de seu corpo. Depois de falar, eu olhei atentamente para Mei Xian à minha frente. Embora Mei Xian parecesse chocada, seus olhos ainda estavam cheios de desconfiança. Por que você está me dizendo isso? Respondi que porque eu quero fazer um acordo com você. Mei Xian não pôde deixar de responder. Então, nas próximas 4 horas, você deve obedecer completamente às minhas ordens. E como parte do acordo, eu vou te ensinar como matar Anzili. Ao ouvir minhas palavras, Mei Xian mostrou uma expressão de choque no rosto. Em breve, ele rapidamente balançou a cabeça. Não, não, não. Como você poderia pensar assim? Eu nunca pensei em te machucar. Como você pode pensar isso de mim? Eu olhei para ele com tristeza, escolhendo algumas coisas que eu já havia dito. Eu odeio perguntas estúpidas. Odeio ainda mais idiotas. Mei Xian imediatamente ficou em silêncio. Seu rosto mostrou um traço de luta. Você realmente não é ele. Eu acenei com a cabeça. Acrescentou Anshi-He. Você tem algum parente ou amigo neste bairro? Se você não acredita, eu não me importo em matar um primeiro.